Hoje nós vamos falar vamos tratar o tema cuidado com a terceirização. Diga comigo, terceirização. Parece um tema de empresa, não é verdade? Mas você vai entender o que Deus ele falou comigo essa semana. Enquanto eu estava orando, o Senhor ele falava ao meu espírito: cuidado com a terceirização. E eu disse: uau, Pai, isso é muito forte. E aí então ele foi meditando, algumas verdades, e hoje nós vamos meditar um pouquinho nessa realidade. Você já terceirizou alguma tarefa que era de sua responsabilidade para que outra pessoa realizasse ela por você? Quem já terceirizou alguma tarefa que cabia a você e você pediu para outra pessoa fazer? Levante a mão para o céu. Seja simples, seja mais complexa. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui em algum momento da escola, ou aqueles que fizeram ou estão cursando faculdade, você não teve tempo ou não conseguiu fazer um trabalho da sua faculdade, você terceirizou? Você pediu para alguém fazer, ou você pegou algo pronto e ali então trabalhou em cima e apresentou? Levante a mão. Quantos em casa tem aquela regra: hoje a louça é com você? Levanta a mão aí. Tem uns que não tem, sempre o mesmo que lava. Mas amém, lá em casa tem. Não é todos os dias, mas tem. Tem dias que a minha esposa diz assim: hoje a louça é com você. Ô glória. E eu vou lá e lavo ela. Mas tem dias que a gente quer fazer o quê? Não, filho, hoje é contigo. Aí ele salta, ele diz: não, pai, é o teu dia. Aí tem dias que a mãe olha para ele e diz assim: hoje é o teu dia, e ele quer dar uma resvalada. Então nós temos esse jeito muitas vezes de querer terceirizar aquilo que cabe a nós fazer. E o mundo ele vive assim. Há um espírito no mundo que tende a terceirizar as coisas. E se nós não nos apercebermos, nós vamos entrando nessa rotina de terceirizar aquilo que cabe a nós fazer. Mas agora nós vamos trazer para o lado espiritual. Você já entendeu um pouquinho da questão física? Agora vamos para o lado espiritual. E esse é um lado prioritário na nossa vida, que nós não podemos negligenciar. Então eu quero falar nesta noite de algumas coisas que você não poderá terceirizar. Diga assim: terá coisas que eu não poderei terceirizar. Amém? A primeira delas, a salvação. Diga a salvação. Quantos aqui já ouviram que a salvação ela é individual? E isso é fato. Você não pode se colocar no lugar da outra pessoa para que ela seja salva. Você pode interceder, você pode jejuar, e isso é nobre, e nós temos que fazer isso. Nós temos que interceder por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que os olhos deles se abram e eles também venham conhecer ao Senhor e serem salvos. Quantos aqui já tiveram experiências de você começar a interceder por alguém e aquela pessoa, ela ser salva, ela ser alcançada? Levante a mão para o céu. Então é muito difícil uma pessoa ela ser alcançada sem que alguém interceda por ela. Então a intercessão ela é algo extraordinário que movimenta os céus, movimenta o reino do Espírito, e vai tirando as forças, as fortalezas, aquilo que se levanta para tentar impedir que a pessoa conheça a Deus. Agora vamos ao texto, Efésios 2, do 8 ao 9, e diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora eu te convido a você fechar os teus olhos, e vamos fazer uma breve oração. Pai, nós já iniciamos o culto racional, já tivemos um momento de adoração,
e já sentimos tua presença. Mas agora estamos num momento tão importante, o momento de meditarmos na tua palavra, de ouvirmos tua voz. E nós sabemos que o Senhor habita no meio da palavra e também no meio dos louvores. Fala conosco, não nos permita sair daqui da mesma maneira. Nós abrimos o nosso coração e queremos que tua palavra ache espaço, ache lugar, faça morada. E nós possamos sair daqui edificados, consolados e exortados. Pela autoridade do nome de Cristo, eu repreendo tudo aquilo que não procede do teu reino. Todo levante para tentar fazer a mente do ser humano devagar. Todo espírito de sonolência, distração, confusão, perturbação, em nome de Jesus eu amarro nesta noite e declaro por terra. Leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo e fala conosco, ministra a cada um de nós, para que possamos sair daqui glorificando e exaltando o teu santo nome. Então a salvação, meu irmão, você não poderá terceirizar. Cada um de nós precisa buscar a salvação. Logo que eu me converti, eu convidava minha esposa para vir para a igreja, e muitas vezes ela dizia não, e muitas vezes ela até disse assim: você vai me trocar agora por Deus, pela igreja? Todo domingo você quer ir para o culto? Eu quero fazer outras coisas. Ela ainda estava no processo de conhecer a Cristo, ela não estava caminhando na mesma fé e na mesma revelação que eu já estava. E um dia ela disse assim: você vai me trocar pela igreja? E eu parei, olhei bem nos olhos delas e disse: se for necessário te trocar por Deus, eu te troco, porque o Senhor está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Eu olhei para ela e disse: você não pode me dar a salvação, mas Deus, somente Ele pode me dar a salvação. Então a salvação é uma responsabilidade sua. Você não vai poder terceirizar, como você já terceirizou algumas tarefas e algumas coisas do teu cotidiano. É uma responsabilidade sua. Cristo já pagou o preço, Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele já abriu o caminho, Ele já se entregou na cruz. Então eu e você temos acesso à salvação. Não terceirize a tua responsabilidade. Olha para o irmão do lado e diga: não terceirize a tua responsabilidade. A porta da salvação ainda está aberta, mas um dia ela vai fechar. A porta da graça, nós estamos no tempo da graça, aonde o Espírito Santo ele ainda está sobre a terra, mas chegará o dia que Deus ele vai recolher o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, a igreja vencedora e vitoriosa. Mas você acha que a vontade de Deus não era que todos os homens fossem salvos? A Bíblia nos aponta que sim. A Bíblia diz: para Deus importa que todos sejam salvos e nenhum pereça. Mas o que vai acontecer com muitos que estão lá fora, que não estão dando ouvidos a Deus, que não estão aproveitando o tempo da visitação de Deus? Nos dias que Jesus Cristo estava na terra e estava andando no meio daquele povo e estava fazendo sinais e maravilhas e ensinando como ninguém jamais ensinou, muitos desprezaram o dia da visitação dele e pagaram um alto preço. As pessoas que não se renderem a Cristo, que não aceitarem a Cristo, que não entenderem que o Filho de Deus ele já pagou o preço por mim e por você, e não fizerem uma aliança com Ele, chegará o dia que a porta da salvação fechará e elas vão querer entrar e não será mais possível. Você lembra daquele texto de Noé? Lembra o que Deus falou para Noé? Constrói uma, diga bem alto, arca. Se possível, mude o fundo musical. Construa uma arca. Qual era a finalidade da construção da arca? Qual era a finalidade da construção da arca? Salvação.
preservar algumas pessoas e casais de animais específicos que Deus trazia até a arca. E a Bíblia diz que naquele tempo não havia chovido ainda. E a Bíblia vai dizer que Noé era um pregoeiro, diga pregoeiro. Ele estava pregoando a justiça de Deus. Ele era um profeta. Ele estava anunciando algo que estava por vir, mas as pessoas olhavam e maneavam a cabeça, zombavam de Noé, e zombavam dele, e diziam: você só pode ser louco, cara. Você está aí trabalhando nessa grande embarcação, sendo que nunca choveu, o que você está fazendo? Mas Noé, ele havia escutado a voz de Deus, e não basta apenas escutar a voz de Deus, você tem que ouvir e obedecer. Diga obedecer. E Noé, ele obedece. E quando a arca se apronta, e quando Deus traz os animais, e quando eles entram dentro da arca, o próprio Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta da arca. A Bíblia diz que foi Deus. E isso é um símbolo profético de algo que acontecerá. Quando, apóstolo? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que a volta de Cristo está perto. Você acredita nisso? A volta de Cristo está perto. De uma coisa eu tenho certeza: Ele voltará. Ele voltará. E o teu nome já está escrito no livro da vida? Você já está pronto para a volta dele? Você está se preparando ou você está terceirizando a tua salvação? Não tem como terceirizar. É um compromisso seu. É uma decisão pessoal e sua. A porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. Quantos querem entrar por ela? Aqueles que entram por ela acham pastagem e acham água, ou seja, alimento, paz. Esse é o lugar que Deus quer nos levar, um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar de eternidade, de vida eterna, aonde não haverá mais choro e nem morte. Há uma esperança para mim e para você, que estamos esperando em Cristo. Cristo é a esperança. Romanos 14:12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não posso prestar conta por sua vida, pela minha esposa, pelo meu filho. Ele vai prestar contas se ele conhece a verdade e ele não pratica. A Bíblia vai assemelhá-lo ao homem imprudente, insensato, que ouviu a palavra e que não colocou em prática, e que construiu a casa sobre a areia. E no dia do vento, da chuva, da tempestade, a casa caiu e grande foi a sua queda. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida espiritual? Quando o vento sopra, ela balança? Ou você está firme em Deus? Você está firme com Cristo? Ou você ainda está em cima do muro? Diga: em cima do muro. Você sabia que existe crente que ainda está em cima do muro? O que é estar em cima do muro? Sinal de indecisão. Ele está olhando os dois lados. Esse negócio de ser crente é bom. Esse negócio de ser crente é bacana, hein? A esperança para eles, a vida eterna para eles. Mas o mundo também é bom. Quanta coisa no mundo boa. E ele fica ali. Não, hoje eu quero dar uma escapadinha, eu quero dar uma saidinha, eu quero fazer as coisas que me agradam. Tá, mas agora eu estou com um sentimento de arrependimento, e eu vou lá no culto, vou lá me consertar com Deus. Deus é amor, Ele está me esperando lá, e eu ainda estou em cima do muro. Eu não decidi que lado eu quero ir. Eu vou lá e me conserto com Deus. Deus me ama, Deus me perdoa. Cuidado, em cima do muro não é o teu lugar. Olhe para alguém e diga assim profeticamente: em cima do muro não é o teu lugar.
te decida hoje, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento, e se você estiver em cima do muro, você fica. Não fique em cima do muro, desça hoje e escolha o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Cristo Jesus. Vamos aplaudir Ele essa noite? Aleluia! Ele é o melhor caminho. Quer ver outra coisa que nós não podemos terceirizar? Sua intimidade com Deus. Repita comigo: intimidade com Deus. É algo pessoal. É algo que eu e você temos que conquistar. Deus é um Deus que se revela. Deus é Pai. Deus ele fala. Deus ele se comunica. Ele quer se revelar, Ele quer revelar segredos a você. Você quer ouvi-lo? Você quer estar com Ele? Ou você quer que outro se relacione com Ele e você apenas o ouça por intermédio de outros? O que você quer? Eu não quero isso. Eu quero andar com Ele. Eu quero conhecê-lo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus se agradou tanto dele, que o arrebatou e não foi mais achado na terra. A Bíblia diz, Iago, que Moisés, ele falava com Deus face a face. Às vezes nas minhas orações, a gente tem a liberdade, a gente é filho, e eu digo para Deus assim: Pai, que inveja que eu tenho de Moisés. E já peço perdão e digo para ele no bom sentido, Senhor, porque Moisés falava contigo face a face. Quantos já sentiram também aí inveja de Moisés nesse sentido? Levante a mão. Não terceirize tua intimidade. A tua intimidade é gerada com o teu tempo com Deus, tua vida de oração, tua vida de meditação, tua vida de jejum, tua vida de adoração pessoal em casa. Deus não nos chamou apenas para adorar em um evento, em um culto. É muito importante quando nós nos reunimos como corpo e adoramos a Deus. Mas e no teu dia a dia? Como é a tua adoração, a tua intimidade, o teu tempo com Deus? Você tem gerado intimidade? Ou você conhece Deus apenas de ouvir falar? Jó, ele declara: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Há um nível maior que Deus quer nos levar. Há um nível diferente de intimidade que Deus quer te levar. Mas você está disposto? Você quer isso? Ou você quer terceirizar a tua intimidade? Vai lá, apóstolo Germano, busca a Deus por mim. Eu vou buscar a Deus, e eu terei a minha intimidade com Ele. Eu conhecerei. Quantos mais? E cadê a mão levantada? Aleluia. Você não pode terceirizar a tua intimidade. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 20, versículo 18, 19 e 20. Teve um momento dentro do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e Deus começou a se revelar com eles, que Deus falou para Moisés: santifique o povo, porque amanhã eu quero falar com eles. Eu quero que eles subam ao monte, até determinado ponto do monte, e ali eu quero falar com eles. Eu quero me revelar a eles. Eu quero ter intimidade com eles. E qual foi a conduta do povo, Oscar? O povo olhou para Moisés e disse assim: Moisés, vai você, suba ao monte você em nosso lugar, nós vamos ficar aqui. Ouça a Deus e depois nos comunique o que Deus está falando. E qual era o desejo de Deus? Que todo aquele povo fosse à presença de Deus. Qual é o desejo de Deus para a nossa geração? Que só Moisés, que só o Germano, só o Iago, só a Débora vá até a presença dele? Não. A vontade de Deus é que todos nós subamos à presença dele. O que aconteceu com esse povo, irmãos? Eles não tiveram intimidade com Deus. Quem é que tinha intimidade com Deus?
Moisés. E Moisés, ele estava sendo transformado dia após dia pela glória de Deus. Ele descia do monte, como é que estava o rosto dele? Resplandecente como o sol do meio-dia. E o coração de Moisés, todos os dias, estava sendo transformado. E chega um dia na história, e eu amo essa parte da história, aonde o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo ir à frente, para guiar vocês até a terra da promessa, porque este povo é um povo obstinado, de dura serviço, e não me obedece. E se eu permanecer indo, talvez eu destrua eles pelo caminho. Então eu vou enviar o meu anjo. Qual é a resposta de Moisés? Não nos faça sair daqui, Senhor, se tua presença não for conosco. Eu amo a resposta de Moisés para Deus. Moisés, ele trocaria a terra da promessa pela presença de Deus. Ele não queria entrar naquele lugar que Deus havia prometido se Deus não estivesse com eles. Mas se você perguntasse para qualquer um daquele povo do arraial, e aí, o anjo ou Deus, provavelmente aquele povo ia dizer: o que nos importa é a terra, manda o anjo mesmo. Por que isso? Porque não subiram à presença de Deus, não geraram intimidade, não tiveram intimidade, e trocavam Deus por qualquer coisa. Aquele que não tem intimidade, rapidamente ele troca Deus pelas coisas do mundo. Cuidado, há uma responsabilidade sua e minha de gerar intimidade com o Senhor, e é algo que eu não posso terceirizar. Eu não posso terceirizar para minha esposa: amor, vai para o teu quarto orar e busque a Deus por mim, porque eu não estou afim, eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu estou, e eu vou dando desculpa, e eu vou protocolando algo que eu deveria fazer, e não conheço Deus, não tenho intimidade com Deus, não aprendo a ouvir a sua voz, não aprendo a andar com Ele, e como consequência eu posso trocá-lo. Quando Moisés se demorou lá no monte, porque ele ficou aproximadamente 40 dias, o que o povo começou a fazer lá embaixo? O que o povo começou a fazer? Diga mais alto, Leandro. Os abençoados olharam para Arão e falaram: eu acho que Moisés morreu. Olha aí, são 40 dias, o camarada não desce, morreu. Arão, nos faça um outro Deus, para que ele nos guie. E aí então Arão, com medo do povo, eu acredito, ou também por falta de intimidade, porque ele não subiu, ele ficou com o povo. Arão faz o quê? Pega o ouro que Deus havia dado para eles, e ali constrói um bezerro de ouro, e eles começaram a dançar e sacrificar aquele bezerro, cultura que eles haviam aprendido aonde? No Egito. E aí o Senhor olha para Moisés e diz: desce depressa, porque o teu povo já está me trocando, já está se desviando. E Moisés, ele já estava nas suas mãos com as tábuas da lei. Quando Moisés vê aquilo, o que ele faz com as tábuas? Ele quebra, porque ele se ira, porque ele viu assim: meu Deus, há poucos dias eles estavam lá na escravidão, agora eles estão andando para uma terra que Deus está mostrando, apontando que vai levá-los, e eles já estão trocando a presença de Deus por um bezerro que não pode andar, que não pode falar, que não pode guiar, que não pode fazer nada. Imagina o coração de Deus, irmãos, como fica. Imagina o coração daquele que estava ali. Deus ficou irado, irmãos. Moisés ficou irado. Graças a Deus que nós vivemos no tempo da graça,
porque se vivêssemos nesse tempo, talvez muitos de nós já teríamos sido consumidos. Graças a Deus pela misericórdia dele, diga aleluia. É as misericórdias deles que estão se renovando todos os dias, aleluia. Quer ver outra coisa que você e eu não podemos terceirizar? O nosso crescimento espiritual. Diga crescimento espiritual. O que Deus espera de mim e de você? Que a gente saia do estágio de criança, de meninos na fé, e cresça e alcance a estatura de varão perfeito, semelhante a de Cristo. Mas de quem é a decisão de crescer espiritualmente? De quem é a responsabilidade de buscar? O Léo, cadê o Léo? Léo, vem para o teclado, faz do fundo aqui. De quem é a responsabilidade de crescer espiritualmente? É nossa. Você não vai poder esperar que outro irmão cresça em seu lugar, terceirizar o teu crescimento espiritual, não tem como. É uma responsabilidade minha e sua. Quantos querem crescer em Deus? Há muitas maneiras de você crescer, mas você está procurando, você está querendo, você está se colocando diante de Deus para que isso aconteça? Nenhum homem pode impedir o seu crescimento espiritual, a não ser você mesmo. Ouça isso: nenhum homem pode impedir o teu crescimento espiritual, a não ser você mesmo. Aonde você quer chegar? Que estatura em Deus você quer alcançar? Qual é a profundidade das águas que você quer entrar? Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel um rio. Diga rio. E nesse rio havia um homem que estava guiando Ezequiel. O primeiro nível das águas dava onde? Aonde? Próximo dos artilhos. O outro nível nos joelhos. O outro na cintura. O outro nos lombos. E havia águas que só podia se atravessar nadando. O que isso significa? Níveis de profundidade, de crescimento, de entrega. Qual é o nível que você quer alcançar com Deus? Qual é o nível que você quer em 2026? Você quer crescer? Ou você quer ser o mesmo crente? A mesma pessoa? Como você quer chegar no final de 2026? Mais robusto em Deus? Mais firme em Deus? Com uma nova estatura, uma nova bagagem, com um olhar de leão, como um profeta de Deus, como boca de Deus, como instrumento de Deus? Ou você quer chegar lá no final do ano como o mesmo? O que você quer? Eu quero olhar para trás e dizer: uau, esse ano eu cresci bastante, esse ano me aprofundei mais no rio. Esse ano as águas saíram da cintura e chegaram no lombo, mas eu não vou parar, porque eu sei que existem águas mais profundas. Você vai parar a caminhada no crescimento? Eu não vou parar. Olhe para alguém agora com o olhar de profeta e diga: não pare. Vamos, diga: não pare. Olha para outra pessoa agora e diga: não pare. O seu crescimento não depende de mim. Por mais que seja importante aprender com alguém, e isso é nobre, é válido, e é assim que Deus opera muitas coisas. Nós vamos aprendendo uns com os outros. Teve um momento na minha caminhada com Deus que eu decidi romper, e eu disse: eu vou crescer, eu vou viver coisas novas. Havia pessoas que não queriam que eu crescesse, mas eu sabia que elas não podiam me limitar, e que elas não poderiam impedir o meu crescimento. E eu comecei a buscar, eu comecei a cavar, eu comecei a mergulhar, eu comecei a fazer algo novo, e o Senhor, Ele foi me trazendo uma nova estrutura, uma nova bagagem.
É tempo de você crescer, irmãos. Há muitos aqui dentro, com o perdão da palavra, que já era para você estar voando, já era para você estar fazendo coisas extraordinárias com Deus, mas você ainda está gatinhando, você ainda está querendo leite, e já era para você estar comendo churrasco e dos bons. Aleluia. Maminha, picanha, costelão, diga aleluia. Pode me convidar quando tu fizer lá na tua casa, que eu vou. Amém? Sorria, irmão. Eu recebi um convite hoje, aleluia. Você não se alegra porque não foi você, né? Dia 1º eu tô lá, viu? Aleluia. Não vou contar onde é, mas eu recebi um convite para o dia 1º. Teve uma família que entrou na igreja e disse assim: apóstolo, já tem convite para o dia 1º? Eu disse: não, então vamos. Eu disse: está agarrado, vamos sim. Aleluia. Vou engraxar o bigode. Amém. Então o nosso crescimento, querido, ninguém pode impedir, mas eu não posso terceirizar o meu crescimento. Eu preciso decidir crescer. Hoje em dia há muitas ferramentas, há muitas coisas boas na internet, enfim, estudos. Procure, mergulhe, cresça, não pare, não impeça o que Deus quer fazer por meio da tua vida. Você pode crescer, você pode viver coisas novas, mas você precisa mudar a tua mentalidade, sair do estágio que você está, do comodismo que você está. Essa semana eu falava com 2 pessoas, e nós estávamos ali numa conversa muito boa, sábado de manhã, e o Senhor, Ele me deu uma inspiração muito linda para falar para um jovem que está parado, que há anos está caminhando com Deus, mas ele estagnou, está como água parada, e ali o Espírito estava se movendo, e eu olhei para ele e disse: há um céu que você precisa passar, que você precisa romper, para que você alcance coisas novas que Deus quer te entregar. O Senhor me fala, Ele me mostra. E aquele jovem, ele me olhou e disse assim: amém, apóstolo, eu reconheço que eu estou assim, que eu estou parado e que eu preciso me mover. Então, talvez, será que é só esse jovem que está parado? Às vezes nós estamos parados, irmãos, e não estamos avançando, e não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa dos levitas, não é. A responsabilidade de crescer é nossa. Então não terceirize o teu crescimento, e não culpe ninguém, porque se você não está crescendo, há maneiras, há momentos, há certas coisas que você pode buscar que te levam a crescer em Deus. Que esse próximo ano você cresça, e você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para trazer outros para Cristo, para trazer outros para a presença de Deus. Que esse ano que vai entrar, você se dedique ainda mais. Se você já está se dedicando, se dedique ainda mais, porque aquele que já está dando fruto, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vem e Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Alguns de nós Deus vai podar, para que a gente possa dar mais frutos ainda. Mas você sabe o que acontece com o ramo que não frutifica? Segundo a palavra de Deus, o Senhor corta e lança o ramo no fogo. Ele só serve para isso, para ser queimado. Você está frutificando? Você está dando frutos? Há frutos na sua vida, há crescimento na sua vida, há testemunho na sua vida. Se não há, ainda há tempo, porque dentro dessa parábola, a árvore que não havia frutos, aquele homem que estava responsável por cuidar da árvore, ele olhou para o Senhor da terra e disse: me deixe cavar esse ano ao redor da árvore, e me deixe adubar as raízes, porque talvez essa árvore produzirá frutos. Mas se porventura o ano que vem não haver frutos, então nós cortamos e lançamos ela no fogo.
Sabe o que o Espírito de Deus está falando conosco aqui esta noite? Eu estou cavando ao redor da sua vida, e eu estou adubando, eu estou trabalhando, porque eu não quero te cortar. Eu quero que você frutifique, eu quero que você cresça. Mas de quem é a decisão? É sua, é minha. Não há como terceirizar. Quer ver mais uma coisa que eu não posso terceirizar? A prestação de contas. Diga: prestação de contas. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Toda a sua semente, ela gera uma colheita, e tudo que nós estamos fazendo, um dia chegará a prestação de contas. A gente pode esconder dos homens, mas não de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5:10: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Diga: tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo às obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Um dia eu e você vamos estar diante dele, irmãos, diante do tribunal celestial, e lá não haverá desculpas, lá não haverá terceirização, lá não haverá: não, mas eu fiz por isso, por aquilo. Não haverá. Lá nós vamos prestar conta, seremos julgados ou absolvidos, e receberemos o galardão conforme aquilo que nós estamos fazendo. Aonde? No corpo. E eu não vou poder dizer assim: Oscar, me ajuda aqui. Eu não vou dizer: Mari, me ajuda aqui, porque eu estou em apuros. Eu não vou poder olhar para o pastor Ricardo e dizer: ei, Ricardo, me ajuda porque eu estou em apuros agora. Não, naquele momento a cadeira será apenas minha e de Deus. Eu imagino assim, frente a frente com o homem lá, com o Senhor. Ai, 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 glória a Deus. E ele me olhando com os olhos de chama de fogo, que penetra todo o nosso ser. E eu acredito que vai ter uma televisão, nem é da digital, é mais moderna, aleluia, porque é celestial. E lá vai passar um filme da minha história. Lá ele vai mostrar: filho, você teve oportunidades. Quantas vezes eu falei contigo? Quantas vezes eu te chamei a atenção? Quantas vezes tu ouviu minha palavra? Quantas vezes eu te dei oportunidade? Mas você nunca me aceitou de todo o seu coração. Você nunca se arrependeu verdadeiramente. Eu continuo te amando, mas aparta-te de mim, você que praticou a iniquidade. Isso é muito sério, irmãos. E às vezes nós não paramos e damos a devida atenção a estas coisas. Um dia nós vamos prestar conta. E aquele que muito é dado, muito será cobrado. Quanto você conhece da palavra de Deus? Quanto você já conhece? Quanto mais você conhece, mais você será cobrado. Amém, apóstolo? Então eu não vou me aplicar a conhecer a palavra. Não é por aí. Você precisa conhecer. Mas quanto mais você conhece, mais responsável você fica pelas tuas atitudes. Se aqui na terra nós já prestamos contas para os homens, irmãos, imagina para Deus, que não poupou o seu filho, o melhor que ele tinha, para entregar por nós. Chegará o dia que nós vamos prestar conta para Ele de tudo, seja palavra, seja atitude, seja o dom que Ele nos deu. Que dom Deus já te deu? O que você está fazendo com o dom? Lembra da parábola dos dons? Que para um o Senhor deu 3, os 5, 3 e 1. O que recebeu 5, granjeou mais 5 e entregou 10. O que tinha 3, trabalhou, granjeou e conseguiu 6 e entregou ao Senhor. O que tinha 1 disse: eu sabia que tu eras homem, que deveria se temer,
e eu enterrei o talento, aqui está o talento. E Deus vai dizer: servo mau e fiel, antes eu tivesse dado esse talento para aquele que tinha 5, porque ele granjeou, você enterrou o que eu te dei. Bata no teu peito e diga assim: eu tenho talento. Para cada um de nós Deus dá talento, viu? Nunca diga assim: eu não tenho talento, porque você tem. Alguma coisa Deus te capacitou para você fazer. Alguma coisa você sabe, alguma coisa, alguma ferramenta Deus já te deu. E o que você está fazendo com ela? Você está enterrando? Não enterre, porque você vai prestar conta. Então o dia do acerto de contas virá. E eu não vou poder clamar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para você: me ajuda, Iago. Não vou. Será o meu grande dia. Ou eu entrarei para a eternidade com Ele, ou eternamente separado da presença de Deus. O que você quer? A vida eterna com Ele, ou a separação eterna com Ele? Eu não estou aqui para te colocar medo, não é isso. Estou aqui para te trazer a verdade. E muitas vezes a verdade, ela vai moer a gente por dentro, mas ela vai trazer a mudança se nós atentarmos e deixarmos o Espírito de Deus trabalhar. Eu vou encerrar aqui. Quer ver outro exemplo de coisas que nós não podemos terceirizar? O cuidado com o nosso tempo. Diga: o cuidado com o meu corpo. Aonde Deus ele habita? Aonde Deus escolheu habitar? Em nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu habitar dentro de nós, queridos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do próprio Deus, do Espírito Santo, e Ele escolheu habitar dentro de nós. Como nós estamos cuidando daquilo que recebemos de Deus? Ah, mas pastor, esse corpo um dia vai se desfazer. É lógico. Mas como você está cuidando? Você se alimenta direito? Você dorme? Como você cuida da tua saúde? O que você vê? O que você olha? O que você faz? Ah, a vida é minha. Quem te deu esse corpo foi Deus. E o dia que Ele quiser recolher, Ele faz só assim, ó. E aí termina. Não há dinheiro, não há recursos, não há fazenda, não há nada que impeça. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então nós temos uma vida para viver aqui na terra, amém? E o Senhor nos entregou esse corpo. Nós temos que cuidar dele. Nós temos que zelar por ele. E eu poderia dar muitos exemplos que eu não posso terceirizar. Por exemplo, o cuidado com a minha casa, com a minha esposa, com a minha responsabilidade como sacerdote, como pai. Eu não posso terceirizar por assim. Vai lá em casa educar o meu filho, era assim. Eu posso fazer isso? Não. Eu posso até pedir para ele, mas a responsabilidade diante de Deus não é dele, é minha. Cuidar da minha esposa, cuidar do meu casamento, cuidar do meu lar, não é Deus que vai cuidar. Ele pode até proteger, biblicamente Ele protege, mas a responsabilidade lá dentro de orar, de buscar a Deus, de guarnecer é minha, é sua. Eu não posso transferir para outros. Eu tenho que me levantar, me posicionar como um verdadeiro sacerdote e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Você está terceirizando alguma coisa? Você está terceirizando alguma área? Quantos compreenderam o que Deus falou aqui esta noite? Levante a mão para o céu. Não terceirize o teu chamado. E eu poderia falar vários exemplos. Tem coisas que Deus te chamou para você fazer, e você não pode terceirizar. Lembra o que o Senhor falou para o profeta Jonas? Vai à grande cidade de Nínive e apregue lá o arrependimento. Aleluia, não baixa o microfone.
apregou-lhe o arrependimento. E o que Jonas fez? Ele queria fugir, ele não queria obedecer a Deus. Fruto disso, ele acaba em naufrágio, dentro de uma baleia, até que o arrependimento vem ao coração e ele diz sim. Deus poderia enviar outro, poderia, mas a responsabilidade por aquele chamado, aquele ofício era de Jonas. Há um chamado sobre tua vida, há um chamado sobre você, há uma responsabilidade sobre você. Leandro, vai no meu lugar, Leandro. Quem vai prestar conta diante de Deus sou eu, não é o Leandro. Há vidas que esperam o meu posicionamento, há vidas que esperam o teu posicionamento com Deus. Há pessoas que estão te esperando. Você é a ferramenta que Deus quer usar. E talvez nós estamos querendo que outros vão em nosso lugar. Estamos querendo terceirizar para outros aquilo que Deus te chamou. Chega de terceirizar. Olhe para alguém e diga: chega de terceirizar. Esse é o tempo de você assumir a tua responsabilidade, de dizer para Deus: me chacoalha se for necessário, me derruba da cama se for necessário, me acorda, me tira desse sono, me desperta, Deus, me desperta, Deus, me tira do comodismo, Deus. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Aleluia! Que o Espírito Santo te chacoalhe essa noite. Não um chacoalhão físico no corpo, mas no teu espírito. Que ele te pegue e acorde você do sono. Porque muitas vezes com o tempo nós temos uma tendência de dormir, irmãos, espiritualmente, e isso é bíblico. Quando você olha a parábola das virgens, que estavam ali esperando a volta de Cristo, todas elas em determinado momento, dormiram, até aquelas que tinham óleo. Isso é um sinal profético, que antes da volta de Cristo, o que acontecerá com a igreja? Vai dormir. E o que está acontecendo com muitas igrejas hoje? Estão dormindo. Mas louvado seja Deus, porque nós ouviremos um grito. Aí vem o noivo! E todas despertarão. Como que Deus grita? Por meio da natureza, por meio de sinais, mas também por meio do Espírito. E eu tenho visto o grito da natureza, eu tenho visto o grito do Espírito. Você também tem visto o grito do Espírito? Ele está dizendo: ei noiva, é tempo de acordar e se posicionar. Nós vamos adorar a Deus antes com os louvores, com as nossas ofertas e os nossos dízimos, com aquilo que Deus Ele coloca em nosso coração. Essa semana eu estava ouvindo um podcast. Talvez você não conheça ainda o nome desses homens que eu vou te falar. Pastor Rogério Zait e Pastor Caio Aleph. Quem já ouviu falar nesses homens aí? Um podcast de 1h52, se não me engano, mas muito gostoso de assistir. E eu estava assistindo. E ali, próximo a 1h01, eles trabalharam vários temas, e um dos temas que eles falaram era a respeito da atuação dos anjos, da movimentação dos anjos na igreja. E ele estava contando, esse pastor Caio Aleph estava contando que Deus estava despertando ele para viver experiências com os anjos de Deus. Não foi do dia para a noite, mas ele estava tendo experiências. E ele conta que uma que lhe marcou muito foi um dia que ele estava indo para o culto e ele separou a sua oferta antes de sair de casa. Mas durante o culto ele estava envolvido com a mídia, ele estava filmando o pastor, tirando foto do culto, e ele esqueceu de trazer a sua oferta que ele havia separado para Deus.
Terminou o culto, ele estava no ponto de ônibus, um ponto de embarque de ônibus, e ele lembrou: meu Deus, não entreguei a minha oferta. E ele disse assim: aquilo me deu uma tristeza, porque eu já havia preparado e eu queria honrar a Deus com a minha oferta. E ele disse assim: agora, Senhor, o que eu faço? Nesse momento surgiu uma moça, e aquela moça começou a olhar para ele e fazer gestos, e ele disse assim: eu não te entendo, não conheço essa linguagem. E a moça fazia gestos, e ele perguntou: você é surda, muda? E ela levantou um papel e disse para ele: eu preciso de ajuda, ajuda financeira. E ele olhou para ela e disse: eu não tenho dinheiro, falando com a boca para que ela entendesse, porque ele achou que ela era muda e surda. Eu não tenho dinheiro. E o Espírito Santo disse para ele: você tem dinheiro, e está no bolso de trás da tua calça. E ele: é verdade, a oferta que eu havia separado para Deus e eu não entreguei no altar de Deus. E ele puxou o dinheiro e ele deu para a moça. E a moça olhou para ele e disse: você veio daquela igreja? E ele: ué, mas tu não era surda, muda? E ele respondeu: não, não vim daquela igreja, eu vim de outra, um pouquinho mais atrás. E ele olhou para ela e disse assim: espere um pouquinho aqui, que eu vou ali na placa ver o horário do meu ônibus. E ele foi olhar o horário do ônibus e retornou poucos metros, e a moça havia desaparecido. E aquilo impactou ele, porque ele disse: aonde foi? Não teria como ela desaparecer tão rápido desse terminal. E ele ficou intrigado, Débora. Ele disse assim: Deus, aonde está a moça? E o Espírito Santo falou com ele: ué, você não queria me entregar a tua oferta? Eu enviei um dos meus anjos para que você entregasse. Aquele anjo se materializou em uma pessoa para receber a oferta dele. Então, querido, quando chega esse momento, eu e você temos que ter entendimento. Nós não podemos desprezar esse momento. Tudo aquilo que você despreza sai da tua vida. Esse é um momento muito importante, onde nós revelamos para Deus como está o nosso coração. A oferta é um momento onde nós revelamos como está o nosso coração. E eu quero te convidar a você fechar os olhos e ouvir a Deus. Tudo na casa de Deus nunca é por força, violência, mas é pelo Espírito de Deus. Pai, fala comigo, fala com os meus irmãos. Aquilo que tu queres que nós venhamos ministrar em teu altar. Pois Provérbios 3:9 diz: honre ao Senhor com os teus recursos e com as primícias das tuas rendas. Pai, queremos ouvir a tua voz e queremos ministrar segundo aquilo que tu falares ao nosso coração, não com tristeza ou por necessidade, porque tu amas aquele que dá com alegria. E eu já coloco a minha oferta, a oferta dos meus irmãos, diante do Senhor essa noite, e sabemos que o teu altar santifica, Pai, a oferta. Muito obrigado, em nome de Jesus.